Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada! Uma boa quinta-feira para nós, né? Quase chegando no final de semana e estamos aqui mais um dia ao vivo com o nosso programa Sempre com Você. Gente, o tema de hoje nós vamos falar sobre a MP do Pente Fino e também um pouquinho sobre o novo texto da Reforma da Previdência. A gente não conhece esse novo texto, mas já tem especulações, inclusive estão esperando passar pelas mãos do nosso presidente Jair Bolsonaro, né? Mas nós vamos dar um parecer sobre isso aqui para vocês, deixar claro, você que tem em casa, a par desse assunto. Se durante a entrevista você quiser participar com a gente, fazer sua pergunta, é só ligar no 3349-1015 ou mandar sua mensagem de texto no 99347-0532, 99347-0532, mensagem de texto. A doutora Juliane Penteado está com a gente aqui e mais uma vez, né, vai esclarecer as nossas dúvidas, a minha, as suas. Por isso que eu tô falando para você participar com a gente, tá bom? Então, nosso tema de hoje é a MP do Pente Fino e também o novo texto da Reforma da Previdência. Vamos tentar trabalhar um pouquinho esses assuntos durante este ano, afinal de contas, esse texto da Reforma da Previdência, a Reforma da Previdência tem sido um assunto que tem, né, pego a gente tem pensado bastante, tem se ouvido muito e muito pouco, às vezes, com clareza, muita gente falando muita coisa. Então, fique ligado no nosso programa de hoje. E por falar nisso, gente, também de ficar ligado no nosso programa de hoje, você que está em casa também quer concorrer a uma formatação no seu notebook? É isso mesmo, o pessoal da Workstation ligou aqui falando, Taniele, pode sortear para o seu público uma formatação, um serviço, uma prestação de serviço aqui da Workstation, que é uma formatação no computador. Gente, uma formatação no computador tá aí em torno de 80, 100 reais. Ó, já pensou você ganhar isso? Olha que maravilha, deixa seu computador tinindo para você poder utilizar aí. Então, quer participar? O telefone é o mesmo, 3349-1015 e a mensagem de texto é só passar nome, telefone e bairro para Rose no 99347-0532, para você participar de todos os jeitos aqui na nossa programação. Então, no final do programa, vou fazer o sorteio para vocês, tá bom, gente? Então, fique ligado no nosso programa, não mude de canal, que o nosso programa hoje tá, ó, muito bom. E vamos rezar, né? Como fazemos todos os dias. Vamos rezar nessa quinta-feira de forma especial, agradecendo a Deus porque estamos aqui, porque podemos, né, nos renovar todos os dias, porque podemos aprender com os nossos erros, né? Podemos aprender com os nossos erros de ontem. Podemos também, né, crescer todos os dias. Hoje é dia de São Valentim. São Valentim é padroeiro dos namorados, dos casais, né? Algumas pessoas também dizem que hoje é dia do amor. E São Valentim, ele casava, né, os casais que queriam se casar na época de uma guerra. E eu lembro, e assim, da história dele, que muitas vezes o chefe lá dos exércitos não queriam que os rapazes se casavam porque eles acabavam perdendo soldados, né? E aí Valentim ia lá, era um padre, casava essas pessoas e essas pessoas podiam viver. O que acontecia? Eles deixavam de ir para a guerra, os soldados, para ficar com suas esposas, suas famílias. Então hoje é dia de a gente pedir a intercessão de São Valentim, rezarmos, como eu falei, né, pelos nossos aprendizados, os problemas de ontem que foram resolvidos, os que ficaram e que ao tempo vai curando os nossos corações. Pedir pelos relacionamentos, você que tem um relacionamento, um namoro, um noivado, um casamento, pede para São Valentim abençoar. Você que não tem, pede para São Valentim alguém para preencher também, né, o seu ladinho, não para completar, mas para somar ainda mais com você. Porque nós temos que ser assim no relacionamento, seres completos, se juntam, né, e transbordam. Não um completo, não fica esperando alguém para completar você não, porque aí você vai morrer esperando, viu? E a gente pede para São Valentim, né, também, não só por todos os casais, mas pelos solteiros também, pelos casais que passam por divórcio, pedir para que ele possa interceder por nós, né, plantando em nós amor, respeito, cumplicidade, né, que possa ter essa parceria entre os casais e o desejo de, por que não, né, constituirmos família. Muito tem se perdido disso, de constituirmos a nossa família e que a gente possa pedir para que São Valentim interceda por nós nessa tarde de hoje. E claro, pedimos também à Virgem Imaculada, nossa mãezinha do céu, que interceda por nós, que possa guardar as nossas intenções. Muitas vezes a gente está no silêncio, né? Mas que nesse nosso silêncio, essa nossa intenção que está guardadinha no nosso coração, seja guardada também no coração dela. Que ela nos ensine a silenciar o coração. Maria tinha uma grande virtude, que era o silêncio. Ela guardava tanto aquilo que incomodava,
mas tanto aquilo que também que agradava, ela guardava no coração, porque ela sabia que a maturidade daquele sentimento, do que estava acontecendo, era guardado no coração dela. Então que ela possa nos ensinar também a amadurecermos nossos sentimentos, os nossos quereres dentro do nosso coração. Né? Que a Virgem Imaculada interceda por cada um de nós. Rezemos juntos então. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. São Valentim, rogai por nós. Amém, gente. Já dizia o poeta, né? Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Uma hora chega alguém, viu? Você que tá aí, não se preocupa não, a gente tá rezando por todo mundo, né? Uma hora chega alguém, ou então você vai aprender que você pode ser feliz com todas as pessoas que estão ao seu redor e que te amam da mesma forma. Não é legal isso? Isso é muito legal, não é mesmo? Então, hoje no nosso programa rezamos por você, rezamos, né, pela sua intenção. Ontem também tivemos a nossa quarta-feira oracional. Preciso lembrar vocês que toda quarta-feira, gente, a gente tem um padre, um sacerdote aqui para rezar pelas suas intenções particulares, tá? E hoje, quinta-feira, como eu disse, é a nossa quinta-feira do direito. O nosso assunto de hoje é MP do Pente Fino e o novo texto da Reforma da Previdência com a Juliane Penteado, que já está aqui. Mas antes de eu me aproximar dela, eu preciso convidar vocês a saber como é que faz para fazer um bolo de chocolate molhadinho. Olha que dica legal. Daqui a pouquinho, 3 horas da tarde, né? Vamos fazer um bolinho para lanchar com a família. Confira então a nossa dica de hoje. Uma dica para o bolo de chocolate ficar bem molhadinho. O bolo de chocolate não ficará ressecado se você acrescentar à massa uma ou meia maçã ralada, ou se preferir, uma colher de café bem forte. Essa foi a nossa dica de hoje. Viu só, gente? Olha só. Juliane, bem-vinda, viu? Eu agradeço mais uma vez estar aqui. Eu que fico feliz em te receber, a gente poder falar desses assuntos tão importantes, mas antes eu preciso saber, você gosta de bolo de chocolate? Quem não gosta, né? Eu tava aqui seguindo a dica, já vou fazer em casa. Vou fazer um teste, ver se o bolo fica bem gostoso, né? Um bolinho 3 horas da tarde. Opa! Cai bem, né? E vamos então, né, falar do nosso assunto de hoje. A gente vai falar um pouquinho da MP do Pente Fino, né? E também entrar um pouquinho nessa questão do texto da Reforma da Previdência. Só queria deixar claro que esse texto ainda não foi aprovado. A gente não conhece o texto na íntegra para você falar assim, não, né? Exatamente o que dá. Mas existem algumas, não sei se eu posso dizer especulações, que as pessoas que estudam isso, como você, né, do direito previdenciário, já vêm vendo isso há algum tempo. E aí, agora falta, parece, a aprovação do texto do presidente. O presidente estava internado, então agora que saiu, tem que esperar todo esse trâmite. Mas nós vamos falar um pouquinho desse assunto também hoje aqui, que acredito que seja de extrema importância, Juliane, para que a gente possa, né, sair da ignorância mesmo, do desconhecimento, né, e sabermos o que precisamos fazer também. Afinal de contas, todos nós somos trabalhadores, sim, né? Sim. Na verdade, assim, é importante que todos tenham esse entendimento, e é uma coisa que eu sempre digo, a previdência, o nome já diz, é planejar para o futuro. É você se preparar para os eventos, os riscos. E a Previdência, ela engloba os riscos sociais, que qualquer pessoa está sujeita. Pode ser que não aconteça nunca, mas pode ser que aconteça, como, por exemplo, as incapacidades, né? Uma invalidez, alguma coisa assim. Mas a morte e a velhice, todo mundo vai chegar. Ou uma ou outra, né? Às vezes a morte antes, mas todo mundo vai chegar a uma ou outra. Então, a gente precisa se prevenir. E, como você disse, na verdade, o que foi lançado aí na mídia é um texto que vazou, né, como um possível texto para uma proposta de reforma da Previdência. Esse texto, na verdade, o próprio governo já correu para se manifestar, dizendo que ele saiu a público, mas ainda não é um texto definitivo. São, na verdade, vários textos que eles estão analisando para chegar a um consenso do que vai ser levado para a possível aprovação. E, na verdade, como você disse, também o presidente estava internado, né? Então, muita coisa vai acontecendo assim, sem a gente ter muita segurança. Talvez agora a gente comece a perceber. O que se pode dizer é que nesse texto que foi vazado, ele manifesta alguma intenção, algumas intenções possíveis do governo, né?
E dentro desse texto todo, o que me chama a atenção é que realmente é algo certo, que se quer, com o ministro da Economia, o Paulo Guedes, vem afirmando a mudança do sistema de repartição para um sistema de capitalização. Eu não sei se eu já falei sobre isso alguma vez aqui, mas eu fiz uma explicação simples, no sentido de que a repartição simples, ele é um sistema que nós temos hoje, né, em que vigora o nosso sistema, ele é repartição de contribuição. Ou seja, todos devem contribuir, todos que tenham uma atividade remunerada. E essa contribuição, ela vai para um fundo mútuo, um grande saco, um cofre, onde ficam todas as contribuições de todos que trabalham e têm atividade remunerada. Aqueles que necessitarem vão tirando a sua cota desse saco mútuo, conforme as suas necessidades e os eventos ligados aos riscos sociais. Então, conforme a maternidade, conforme a reclusão, conforme a doença temporária ou definitiva, conforme a invalidez, a velhice, a morte, né? Então, ele vai utilizar aquele cidadão conforme a sua proporção também. Então, conforme aquilo que ele pagou, conforme a razoabilidade entre aquilo que ele contribuiu e o que ele vai precisar. Isso é a repartição simples, dentro desse saco grande. A capitalização, ela é, diferentemente, também obrigatória, também contributiva, porém, ela depende unicamente da sua contribuição. É a mesma coisa que uma previdência privada, quando a gente vai num banco e faz o seu pagamento. É um investimento. Você não tem essa garantia, no caso desse banco, de que vai ter no futuro, né? Então, a capitalização é um outro sistema em que eu dependo apenas exclusivamente da minha contribuição. Eu tenho que pagar mês a mês aquilo para que eu tenha no futuro um valor para receber. O grande problema que a gente verifica, que a gente tem alguns exemplos no Chile, né? A gente verificou que lá não deu muito certo, da forma como foi colocada. E a minha pessoal crítica é a transição entre um sistema e outro. Na minha opinião pessoal, essa transição ela deve ser um pouco mais extensa, porque o nosso modelo de previdência hoje, a cultura do brasileiro, não se adaptou ainda a esse modelo de capitalização. E a gente precisaria trazer isso dos jovens para as novas gerações já se amoldarem a um novo sistema de contribuição. Ao passo que, se você impor isso de forma muito drástica, eu tenho a impressão de que tende a não dar certo. Porque o sistema não vai se manter para que todos tenham acesso a essa previdência. Porque os mais pobres, principalmente depois de uma reforma trabalhista que nós tivemos recente, que foi também feita assim, do dia para a noite, que a gente quase não viu ninguém falar sobre isso. Foi aprovada na madrugada, né? E criou o trabalho intermitente. Então, há uma forte alegação de que a geração de emprego, só que, de mais trabalho, melhor dizendo, mais trabalho. Há o trabalho, mas é um trabalho que não prioriza muito bem a dignidade humana, os fatores sociais, dentro da cultura social que nós pertencemos ao nosso país. Então, aquele trabalhador da ponta, aquele trabalhador de pequeno porte, ele não vai praticamente ter condições e nem vai se estimular a tirar algum dinheiro para preservar o seu futuro, porque ele tem que comer hoje, né? É complicado isso que você está falando, né, Juliane? E eu acho interessante, a gente acabou entrando no assunto, né, trocando, mas eu falo assim, mas é interessante a gente perceber justamente isso, né, que o trabalhador, que nem você está falando da questão da reforma trabalhista, né, o trabalhador hoje, com essa reforma pode ser que tenha que escolher entre comer, né, e contribuir. E aí a gente vem em questão do valor social, do valor humano, né, porque se a gente for também ficar só ligado em questão de dinheiro, é muito simples, né? O que a gente... Desculpa te interromper, mas o que a gente critica muito nessa reforma, esses tipos de reforma que vêm sendo colocadas pelos governos já anteriores e essa história do déficit previdenciário, é que não se pode verificar uma reforma só do ponto de vista econômico, puro e simples. Precisa ter um respaldo na matéria previdenciária, que tem um contexto social muito grande. A repercussão que isso vai dar a médio prazo para a sociedade é muito grande, sabe?
Então, a gente precisa fazer realmente um estudo mais adequado. O IBDP, que é um Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário que eu participo, ele atua muito fortemente para tentar estimular as próprias, atuar junto aos políticos, né, os deputados e senadores, para mostrar qual é a realidade, tentar diálogos com eles, para que numa possível votação a gente consiga algo menos, né, traumático ou mais benéfico. Não se discute que não haja uma necessidade. A gente sabe, a expectativa de vida do brasileiro está aumentando. Precisam fazer adequações, mas é o modo como isso é feito. E acaba que, como a gente disse, a reforma trabalhista, ela interfere sim nisso. Porque como mudaram as regras com relação ao trabalho, ao emprego, isso também vai afetar na questão contributiva do trabalhador. Vamos entrar no assunto da questão da medida provisória, do pente fino, porque afinal de contas está totalmente ligada, né, essa questão da reforma da Previdência. Porque é uma preocupação muito grande de acabar com o rombo, de melhorar a economia do nosso país, né, esse é o discurso que se diz. E aí, com relação à MP do pente fino, né, parece que eles querem fazer isso em 18 meses, não lembro, 24 meses, uma coisa assim. Que é o prazo, pelo que eu estava lendo, e eu queria saber justamente se é isso, e esse pente fino ele vem mesmo para tirar, porque fraude a gente acredita que pode ser que tenha, né? Mas o cuidado e o zelo com isso também para não se prejudicar outras pessoas que realmente precisam dos benefícios, né? No governo Temer, houve já 2 medidas provisórias, a 739 e a 767. A 739, ela veio com esse nome, pente fino, para os benefícios por incapacidade. Ela teve praticamente o mesmo modo, só que era específico para os benefícios por incapacidade. Várias perícias foram feitas novamente, refeitas, muitas pessoas foram chamadas para essa perícia, para serem reavaliados os benefícios por incapacidade. Muita gente teve benefício cancelado, benefício que era ajuizado, transitado em julgado. Eu tive muitos clientes que retornaram ao escritório com aposentadoria por invalidez concedida e teve que fazer um novo processo judicial. Essa medida não teve eficácia, porque a primeira, ela perdeu eficácia, passou do prazo de 120 dias, e a segunda, 767, foi convertida em lei. E aí, mantiveram essas perícias. Aí agora, recentemente, o governo editou, o governo Bolsonaro já, a medida provisória 871, em que ela lida não só com os benefícios por incapacidade, ela altera questões da pensão por morte, do auxílio reclusão, ela altera o salário maternidade, prazo do salário maternidade. Então, e ele vai chamar todas essas pessoas que estão com perícias há mais de 6 meses sem fazer, ou benefícios concedidos, pensão por morte, mais de 2 anos. Então, eles vão chamar todos esses para nova avaliação. Qual foi o nome que foi dado? Antifraude, pente fino, antifraude. É claro que existem fraudes. Sempre vai existir, porque nós vivemos numa sociedade eclética, com pessoas de índoles e caráter diferentes, né? No Brasil, que é um país imenso ainda, sempre vai existir alguém tentando burlar a regra. Isso existe dentro da escola, quando o aluno tenta colar, né? Isso é uma coisa de índole e de educação. Porém, o que a gente critica nessa medida provisória são primeiro duas questões. A relevância e a urgência. Porque uma medida provisória, para ser editada, ela precisa desses 2 requisitos. Segundo, ele determina o pagamento de bonificação para servidores e peritos. E no texto da lei, ele não coloca que será bonificado apenas aquela que foi constatada fraude. Ele coloca de maneira geral, a cada benefício reavaliado, né, e que havendo a fraude, eles vão ter a bonificação, que é de 57 e pouco para servidor e 61 e pouco para perito. Isso fere um princípio que a gente chama de princípio da moralidade da administração pública. Porque como é que eu falo para você, Antonielli, toda hora eu troco seu nome no Manoel. Antonielli, verifica lá, se você me achar 10 benefícios aí que estão arbitrários, eu te pagar R$50. Eu vou achar bastante. Você vai achar bastante, né? Assim, da sua tendência é você encontrar erro em tudo. Eu não sabia que tinha justamente esse texto. Justamente, acho que esse é o cuidado com os textos, né? Que é onde vocês, que são advogados, que entram nesse aspecto mesmo.
para poder avaliar esses textos. Eu vou ter que dar uma pausa, Sim. a gente vai dar uma conclusão desse assunto no próximo bloco, mas eu quero saber um pouco, claro, né, mais sobre isso. Nós vamos dar uma pausa, gente. Você que quiser participar do programa, fazer uma pergunta para a Juliane, 3349-1015, 993470532. Ou você pode também colocar o nome, telefone e bairro para o sorteio hoje da formatação do nosso computador, tá bom? Quiser formatar um computador, quer ganhar, né, na verdade, o sorteio, é só ligar no 3349-1015, 993470532, mandar nome, telefone e bairro, tá bom? Vou para um rápido intervalo, a Juliane volta depois, já concluindo esse assunto e a gente falando ainda mais, tá bom? Não sai daí não, a gente já volta. Voltamos com o nosso Sempre Com Você, agradecendo o carinho da sua audiência, você que anda participando com a gente aqui no Sempre Com Você. E quero lembrar você, gente, que todo dia é dia da gente aprender alguma coisa nova, é verdade. E eu quero saber se você já foi lá no site da Milícia da Imaculada, já entrou lá no www.miliciadaimaculada.org.br e acessou o nosso canal da TV Imaculada Conceição. Todo dia a gente posta o nosso Sempre Com Você, né? Você pode rever o programa de hoje, daqui a pouquinho lá na nossa página. Fora que agora não é mais somente um site normal, nós temos um portal que abrange todos nós. Rádio, TV, internet, né? Revista. Tem vela virtual para você acender, colocar a sua intenção. Eu quero convidar você para agora, que você está fazendo, vai aí no celular, www.miliciadaimaculada.org.br e confira, né, todo o nosso site que a gente preparou agora, um site novo, tem recente, um mês mais ou menos, especialmente para você, tá bom? E agora eu quero convidar você que está em casa, antes de eu retomar a minha conversa, né, com a Juliane, quero convidar você a ver a nossa dica de viver melhor. Ontem nós falamos um pouquinho de manter rotina, hoje continua falando disso, rotina diária, a importância de mantermos uma rotina diária. Um dos hábitos mais simples para se viver melhor é a criação de uma rotina diária, uma rotina que fará toda a diferença na sua vida. As melhores rotinas são aquelas que utilizamos para começar ou acabar o nosso dia, quer seja na esfera pessoal ou profissional. E todas essas rotinas vão ser benéficas para a minha vida? Sim, irão ajudá-lo a começar os seus dias da melhor forma possível e terminá-los já preparado para o dia seguinte. As rotinas são cruciais para implementar todos esses hábitos produtivos que quer e que precisa para concretizar os seus sonhos, mas também contribuem para ajudá-la a concentrar-se naquilo que é realmente importante e não apenas nas coisas que surgem inesperadamente. Só, gente, essa foi a nossa dica de hoje, então, né? Nossa, para manter a nossa vida, viver melhor, como viver melhor. E nós estamos hoje falando aqui sobre o MP do Pente Fino, falando também um pouquinho sobre a reforma da Previdência. É muita coisa. Estava combinando com a Juliane, a gente vai, né, Juliane, tentar agendar uma vez a cada 15 dias, para ela vir e a gente vir tratando desses assuntos tema por tema. Aposentadoria, depois a gente vai falar, fala de pensão por morte, as licenças, a gente vai falando tema por tema que a gente consegue explicar tudo bem explicadinho, né? Exatamente, é muito detalhe, né? É muito detalhe. Você estava falando pra gente que o que agora que tem pego nessa questão da MP do Pente Fino é justamente o texto que diz que os peritos e servidores vão receber um valor se achar alguém que está com fraude. E que isso de fato preocupa, porque até eu, se eu vou receber uma bonificação, né, por achar alguma coisa, se você achar 10 pedras preciosas aqui, você vai garimpar até não querer mais, né? Veja bem, é importante a gente destacar que isso também não é novo. O Temer já fez isso, né? No governo da medida provisória 739 e a 767, que virou lei, ela também trouxe essa bonificação. Então, isso já vem acontecendo. A diferença é que nesse texto ela não deixa muito claro em que condições que esse servidor vai receber esse bônus. Mas o fato é que não se quer dizer que não há outra forma de fazer isso, porque a Previdência, o quadro de servidores da Previdência está muito desfalcado. Então, falta muita estrutura de pessoal para atendimento. A minha crítica pessoal é que se o governo usasse essa ingestão de dinheiro aí
para melhorar o quadro de servidores, fazer novo concurso, né, cobrir as áreas que estão defasadas de servidor. Eles implantaram o INSS Digital, que é uma ferramenta muito boa, a longo prazo vai ser muito boa para os advogados atuarem, o meu INSS, que é digital. Mas nós ainda temos uma classe de trabalhadora que não tem acesso à internet, não tem como uma pessoa com mais idade ou que mora numa área rural, ela nem sempre consegue. Então, precisa ter um maior aparato de servidor. E se houvesse realmente uma intenção de melhorar essa situação de fraude, precisa investir no quadro de pessoal, na estrutura do INSS, no seu quadro de trabalhadores, de servidores. Porque assim, a própria instrução normativa do INSS, a própria legislação, ela já garante essas auditorias periódicas que acham essas fraudes. Certo? E aí existem os meios para isso, de buscar a execução, cobrança dos devedores, né, aqueles que estão em débito, aquela fraude que foi detectada, leva para o Ministério Público, tomada de providências na esfera civil, penal e administrativa. Já existe esse formato. Essa urgência e relevância de sair catando todo mundo para fazer perícia e reavaliar benefícios, dá uma aparência de que não se está priorizando necessariamente uma busca por fraudes e simplesmente cortar benefícios. Na minha experiência como advogada, eu vejo no meu escritório, o que eu vejo são pessoas correndo até mim, desesperadas, porque tiveram seus benefícios negados e muitas vezes injustamente. Vamos dizer assim que 95% dos meus clientes que vão nessa situação é injusto. Então, isso acaba que eu tenho que mover uma nova ação judicial, vai abarrotar mais o judiciário, e é uma economia, entre aspas, burra. Porque esse dinheiro que eles estão empregando para pagar servidor aqui e ali, cortando benefícios dos segurados, faz com que esses mesmos segurados vão à justiça, a justiça reconhece o direito deles, depois de 2 anos o INSS tem que pagar o retroativo. Então veja que é uma economia burra, certo? Então ela não resolve o problema da fraude. Pelo contrário, ela estimula uma injustiça social. Você acredita, assim, até da sua experiência, né, que é vasta nesse assunto, se há essa necessidade, de fato, de se averiguar essas fraudes e que isso pode, de fato, ajudar com uma parcela boa na economia? É isso que eu falei, não acredito que haja, não acredito. Isso é uma opinião pessoal minha e que algumas pessoas concordam comigo, sim. Eu não vejo por que não fazer de outra forma, por que não realmente dar um aparato melhor, empregar esse dinheiro, esse financiamento, ao invés de bonificar cessação de benefícios, suspensão de benefícios, para que melhore a estrutura, reformule, né, para que essas fraudes aconteçam menos e sejam punidos aqueles que forem pegos por ela, mas que mantenham os benefícios daqueles que têm que ser mantidos. Porque, como eu disse, a gente vai entrar com uma ação judicial depois que vai mandar devolver tudo. Dificilmente esses benefícios não são concedidos judicialmente. Eu vou dar um exemplo de uma cliente minha que ela já estava aposentada por invalidez mais de 5 anos. Que ela foi pela pente fino do Temer. Cegueira, né? É sério. Cegueira, tá? Num olho ela tinha 20%, no outro total e o outro 20%. Aí nós entramos, ela entrou numa tabela regressiva, que aí o INSS disse para ela assim, você vai ficar 18 meses recebendo benefício até cessar. Começa com 75%, vai para 50%, até zerar. E aí ela me procurou, nós ingressamos com ação. Antes disso, de suspender totalmente, houve a perícia judicial, constatou a incapacidade dela, permanente, e o juiz determinou restabelecer o benefício. Ou seja, houve uma movimentação aí do judiciário, que é juizado federal, que já está abarrotado, né? Então tira daqui do administrativo, ela fica sem receber, mas acabou que tem que receber tudo de volta. As diferenças que ela ficou sem receber, ela vai receber agora por outros meios. Então, percebe que tira daqui e põe aqui? Então, qual é a finalidade? Certo? Isso para quem buscou. Para quem não teve essa destreza de procurar um profissional, um advogado, uma defensoria pública ou algo assim, ficou sem receber.
E aí o que vai acontecer com esse ser humano? Vai morrer de fome, vai precisar da caridade alheia, porque não tem condição mais de trabalhar. A gente fala assim muito da questão de se pensar, né, em todos. A gente pede justiça social, a gente pede essa igualdade, mas é porque a gente quer que beneficie todos, não que seja retirado, porque geralmente nessas situações é o pobre que sofre. Né? Sempre. Geralmente é o pobre que sofre. Eu queria entrar um pouquinho no assunto. Eu sei que tem aqui, por exemplo, as diferenças, né, de como era antes, como ficou com relação à aposentadoria rural e tudo mais. Mas eu lembro que o ano passado a gente teve bastante problemas com relação ao LOAS, não teve? Eu queria falar um pouquinho do LOAS, inclusive para quem está em casa e que tinha, né, esse benefício. O LOAS também, o LOAS ele é o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que ele é devido ao idoso maior de 65 anos ou ao deficiente que tem incapacidade. Para o idoso não vai mexer, por conta da questão da idade que já está recebendo, né? Mas aqueles que são BPC por conta de deficiência, eles vão ser chamados também para perícia, pela medida provisória. Se tiverem perícias não realizadas em menos de mais de 6 meses, né? Então, nessas perícias vão ser reavaliadas a incapacidade. O que já existia o ano passado, que passou a exigir, é o CAD único, tem que ser cadastrado, né, o cadastro único, que é aquele para receber Bolsa Família. Então, a pessoa tem que ter o cadastro para que ele tenha o LOAS, tá? Mas, no mais, entra na mesma situação do benefício por incapacidade. Então, o BPC, que tem relação com incapacidade, também vai ser chamado para perícia. O que a gente recomenda para as pessoas? É muito importante observar que essas notificações para as perícias, para reavaliações, elas podem ser feitas de acordo com a medida provisória, por notificação da rede bancária ou pelo correio. Tá? Então, às vezes, o banco vai mandar uma cartinha, ó, você tem que ir lá na Previdência. Então, as pessoas têm que manter o seu endereço atualizado junto à Previdência Social. É muito importante, porque caso eles enviem uma notificação e a pessoa recebeu, um vizinho às vezes recebeu, alguém da casa recebeu, ou não mora mais lá, eles vão considerar suspenso depois de 10 dias. O prazo é bem exíguo, isso também é uma crítica que a gente faz, porque o prazo de lei, pela regra geral, são 30 dias para a defesa num recurso administrativo. E agora eles reduziram para 10 dias. É para não dar tempo mesmo. É uma coisa bem difícil de dar tempo, porque se a gente que tem um pouquinho, talvez, mais de esclarecimento, eu corro, ligo, mando um WhatsApp, alguma coisa para o meu advogado ou para alguém para me ajudar. Para uma pessoa que às vezes está numa cidade mais distante, não tem esse acesso tão fácil, ela vai ter que ir atrás de documentos. Por exemplo, quais são os 2 pontos principais? Os benefícios por incapacidade. Todos aqueles que têm benefício por incapacidade, seja por BPC, ou auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez, precisam ter os seus documentos em dia, documentos médicos, atualizados. Precisa ir ao médico e atualizar tudo. Estar tudo atualizado, fazer novos exames, pedir para o médico sempre declarar, se tiver prontuário de internação, guarda tudo numa pastinha, para que, caso aconteça de ser chamado, já imediatamente ter isso em mãos para comprovar que a incapacidade ainda permanece. Se for caso de pensão por morte, né, é importante também ter a documentação da prova da dependência econômica, porque essa medida provisória, ela está afetando os casos de conviventes, de união estável. Porque quando é casamento, tem a certidão de casamento. Quando é caso de união estável, onde não havia a necessidade de comprovar a dependência econômica, como de fato ainda não há, mas há a necessidade de se comprovar a dependência, a ligação, o elo de ligação da união estável. Então, essa pessoa precisa comprovar agora através de prova documental, material, o que antes não era exigido. Eles vão começar aí pela pensão por morte mesmo, por esses casos de invalidez e tudo mais, porque a gente tem outros benefícios que são provisórios, por exemplo, licença maternidade. O salário maternidade, eles reduziram o prazo, na verdade. Antigamente, o salário maternidade, até 5 anos da data do parto, poderia ser buscado esse benefício. Às vezes acontece muito em áreas rurais, né? Segurado especial, trabalhadora de roça, que teve o filho, nem sabia que tinha direito a salário maternidade, o menino já está com 3 anos, aí que vai buscar. Então, a lei garantia. Com a medida provisória, não. Ele diminuiu esse prazo para 180 dias.
da data do parto. Então, passou, perdeu, 6 meses depois, não tem mais direito. Chegou uma pergunta pra gente, desculpa, viu, Geisa? Chegou uma pergunta aqui e eu não tinha visto. Mas a Geisa diz assim: boa tarde, me chamo Geisa. Minha mãe, Selma, está com um processo por invalidez pela Defensoria Pública. Antes ela estava recebendo por afastamento pelo INSS e desde a última perícia não recebeu nenhum resultado. Não disseram nada e ela tem uma dúvida se ela aguarda ainda pela Defensoria ou se ela procura um advogado particular para esse caso. Olha, é difícil a gente dizer porque eu não sei em que fase está o processo dela. Se ela já deu a entrada no processo, a Defensoria já está atuando, né, ela pode continuar com a Defensoria. A Defensoria faz um trabalho muito bom também. O que diferencia de ter um advogado é porque o advogado, você acaba indo falar mais com ele. Mas o trabalho é o mesmo, porque o defensor ele ingressa com a ação, o processo ele tem um trâmite mais demorado mesmo. Eu só não entendi se ela fez a perícia judicial no processo. Ela não diz assim, ela diz só assim, que ela, desde a última perícia, né, que então ela estava recebendo por afastamento pelo INSS. E desde a última perícia, ela não recebeu nenhum respaldo, de certo? Fizeram a perícia e morreu o assunto. Então deve ser a perícia judicial. Provavelmente, Selma, o que acontece? A sua mãe fez a perícia no âmbito judicial, com o perito indicado pelo juiz, e agora o perito tem que entregar esse laudo ainda no processo, para que aí haja uma manifestação do juiz nesse sentido, se sim ou se não, para o benefício, para a manutenção desse benefício. Né? Então é interessante talvez ela procurar lá na Defensoria, pedir o andamento do processo e aguardar mesmo. Né? Assim, o que acontece muito num processo judicial é que a gente sabe da ansiedade. E como o desconhecimento, às vezes as pessoas leigas, elas acham que 6 meses é muito longo, muito tempo. De fato para quem está a receber benefício, 1 mês é muito tempo. Fica sem dinheiro, né? É difícil, a gente entende isso. Porém, um trâmite judicial, ele não é tão rápido. Né? Não é tão rápido. E a gente tende a demorar mais, infelizmente, com essa medida do pente fino, porque mais pessoas vão buscar o judiciário. E casos como esse que já está, por exemplo, como o dela, deve ser até priorizado, né, com relação a isso. A gente fala que ele tem uma prioridade, mas é que todos são prioridades. Não, eu falo prioridade. É priorizado assim no pente fino, entendeu? Tá ali, sim. Tá parado, então é sinal de que tem alguma coisa que eles já vão ter que querer olhar, né? Na verdade, assim, se já passou pelo pente fino e foi para o judicial, aí já muda a esfera, né? Porque aí já vai para a esfera judicial. O que de fato acontece é que realmente é muito processo e muitos de benefícios por incapacidade, mas o trabalho que se faz no juizado é de que ingressou com a ação, eles já marcam uma perícia, já tem a data da perícia, só que muitas vezes essa perícia vai sair dali 6 meses ainda. Eu já tive casos de processos que eu protocolei num dia, a perícia ficou para 1 ano para marcar a perícia. E sem a perícia, o juiz não tem meios, geralmente, na maioria dos casos, de julgar, porque ele precisa dessa prova técnica, que é uma prova de um médico, né, que vai dizer da incapacidade. Então, por isso que o juiz acaba que evita de decidir antes dessa perícia, entende? Juliane, então funciona assim. O nosso tempo acabou. Você acredita? Acredito. Mas vamos fazer o seguinte, sem ser semana que vem, na próxima, eu já vou agendar com você, a gente continua esse assunto. Será que daqui 2 semanas a gente tem um parecer já sobre esse texto da reforma? Podia, né? Pra gente poder a gente não sabe. Cada dia é um flash agora, ultimamente. É verdade, a gente tem que esperar, né? Queria que você fizesse umas considerações finais. Eu sei que você já falou pro pessoal aí guardar os exames, renovar esses exames, tá com tudo em mãos, né? Tem alguma outra informação que você queira deixar para quem tem em casa com relação a esse pente fino? Eu acho que o importante é que as pessoas, primeiramente, realmente guardem os seus documentos anteriores, de quando foi concedido, de agora, né, os documentos atuais, principalmente os médicos, exames, internações, prontuários, vai fazendo uma pastinha mesmo de documentos. Guardem contatos de pessoas que atuaram com você da outra vez que foi concedido o benefício, seja o advogado, seja alguém que te auxiliou lá no INSS. Peguem todos os documentos, guardem, porque caso sejam chamados, realmente precisam comparecer de forma rápida, porque o prazo é muito pequeno. Isso não precisa de advogado, a pessoa pode fazer isso sozinha. Mas caso ela se sinta mais confortável com alguém a instruindo, ela também pode fazer uso de um profissional na área do direito, um advogado no caso, né? De preferência especialista na área, que vai saber os trâmites mais adequados.
Verdade, eu pedi pra Patrícia colocar o GC aqui, né, da Juliane pra gente, que acho que você tem, né, já experiência nessa área, muita, né? Quem quiser entrar em contato com ela também, né, pode ficar à vontade. Juliane, obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação aqui. Vou pedir para você, então, voltar depois, que eu acho que a gente vai ter muito assunto durante esse ano para falar, viu? Estou à disposição. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E agora, gente, nós vamos ver, né, nós que estamos aqui, que frase de santo hoje que vai nos inspirar durante esse dia. E daqui a pouquinho tem sorteio, tá bom? Não sai daí. Já volto. A perfeição não consiste na multiplicidade das coisas feitas, mas no fato de serem bem feitas. São Vicente de Paulo. Às vezes não adianta fazer muita coisa e não fazer nada bem feito, né? Por isso a gente escolhe uma coisa só. A gente falava de rotina diária hoje, né? Escolhemos fazer as coisas organizadamente para que façamos bem feito. Vamos aqui, gente. Então, eu já estou abrindo um papel. Não, vamos sortear aqui, né? Quem vai ganhar a manutenção do computador da Workstation. Vamos ver aqui. Quem vai levar. E quem leva essa formatação é a Thaísa da Vila Aimoré. Thaísa já ganhou alguns brindes, ela participa sempre com a gente assim, se eu não me engano, ela já ganhou pizza aqui. Olha que maravilha, Thaísa. Amanhã, Thaísa, tem de novo sorteio, tá? Você pode ligar de novo, porque afinal de contas você participa com a gente, tá ligadinho aqui no nosso programa. Amanhã nós estaremos de volta à 1h45. Quero lembrar vocês que amanhã, nosso especial musical, quem vai estar com a gente aqui conversando, contando um pouquinho da sua trajetória, que voltou a cantar agora, né? Voltou a gravar novos singles, é a Nanda, que já esteve com a gente aqui, e é música católica, e a gente vai conhecer um pouquinho mais desse trabalho, tá bom? Eu te espero 1h45, ó. Um beijo grande e continua a nossa programação. Tchau, tchau!